E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Cleverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo referente à gastroenterologia. Hoje destacando algumas hérnias. Hérnia epigástrica, hérnia umbilical, hérnia lombar e hérnia de hiato. Eu espero te ajudar e claro, se inscreve aqui no canal para você não perder nenhum conteúdo. É fácil, só clicar nesse botãozinho vermelhinho escrito inscrever-se aí embaixo do vídeo. Clicou ali, você já faz parte aqui. Temos aí praticamente tudo da área da saúde para te ajudar e gratuito. Tá convidado, se inscreve e vamos ao que interessa, falando sobre as hérnias. O que leva a ter essas hérnias, os sintomas, diagnóstico e o tratamento. Vamos lá. Bom, pessoal, logo de cara, o que a gente pode falar dela? Onde fica essa hérnia? A gente fala, hérnia epigástrica, hérnia lombar, hérnia umbilical. E a epigástrica, onde ela fica? Bom, nós falamos que essa hérnia epigástrica, ela fica um parâmetro ali, num espaço entre a parte do processo xifoide e umbigo. Aí você fala, o que é isso? Você não é da área da saúde, o que é processo xifoide? Olha aí na imagem. O processo xifoide é essa pontinha do osso que faz parte, do nossa caixa torácica. É basicamente isso, esse processo xifoide que faz parte desse conjunto de ossos e até a região do umbigo. Esse espaço que a gente vê aí, entre o processo xifoide e o umbigo, é onde geralmente acontece essas hérnias epigástricas. Outra forma também de localização dessa hérnia é falar que ela fica ali entre 5 a 6 centímetros acima do seu umbigo. Aí você vai lá, pega a fita métrica, Você vai acabar tendo uma noçãozinha de onde ela acontece. Agora, um ponto importante se destacar é que essa hérnia epigástrica ela é muito mais comum em homens. Sim, infelizmente acomete aí os homens e gera alguns probleminhas indesejáveis. Eu falo, infelizmente acomete os homens, mas qualquer tipo de doença, seja em homem ou mulher, é complicado, Mas prevalece em homens. Agora, isso aí acontece por quê, pessoal? Nós entendemos onde fica essa hérnia. Entendemos que ela acomete mais homens, mas por que isso acontece? Isso acontece, pessoal, por um enfraquecimento da parede abdominal. Aí você fala, mas por que acontece esse enfraquecimento? Bom, se eu tenho um enfraquecimento, primeiro de tudo, dessa região abdominal, claramente ela fica mais suscetível a uma perfuração, a um sedimento, e a formação dessas hérnias, uma protusão de algo ali. Imagina só, se existe um aumento da pressão de dentro para fora e a parede está ali enfraquecida, obviamente vai ocorrer um abaulamento e ali gerar uma protusão. Belezinha? Agora, por que acontece esse enfraquecimento? Para a gente entender como que isso acontece, a gente tem que lembrar um pouquinho de anatomia. É simples, não vou aprofundar, qualquer pessoa entende isso. O que acontece aqui? Nosso corpo, de forma bem simplória mesmo, nessa região abdominal, nós destacamos 3 músculos. Eles seriam como se fosse a parede, Uma das paredes que conformam o nosso abdômen. É a casa de força, tá ali, para proteção, levar porrada, entendeu? Ela ajuda a proteger. É uma das paredes, além de pele, tecido, enfim. E nós temos 3 músculos, o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso desse abdômen. E o que acontece? Esses músculos, eles formam como se fossem em forma de leque, assim na região abdominal. E chega um ponto que esse músculo ele libera ali a sua face que vai se unir na linha alba, que é bem a linha do centro aí dessa região abdominal. E o que vai acontecer? Simples. Isso é o normal, Sai ali as faces dos músculos e se une a essa linha alba, formando essa parede desse abdômen bem ao centro ali. Agora, o que acontece quando essa pessoa tem hérnia por um enfraquecimento? O que acontece é que essa fáscia, esse prolongamento final desse músculo vai estar afinado. Muitas vezes
não vou ter os 3 músculos levando essa fáscia, levando essa estrutura final até a linha alba. Apenas um músculo leva. Então ela fica fininha naquela região. É claro, pessoal, eu estou falando aqui de uma forma bem simplória para você entender. Nós vamos ter os 3 músculos. O normal é isso. Os 3 mandam ali a sua porção final para se ligar nessa linha alba. É basicamente isso, né? O prolongamento final se liga ali na linha alba, tá ok, tá fortalecido. Já quando apenas um dos músculos leva essa faixa para se ligar à linha alba, que fica ao centro aí do abdômen, o que acontece? Eu estou falando aqui que vocês não vão me ver o abdômen aqui, né, no vídeo. Mas enfim, bem ao centro do abdômen, o que acontece? Quando essa linha está fininha, fica mais enfraquecido. E pensa só, se eu tenho uma parede enfraquecida, qualquer pressãozinha a mais de dentro para fora vai levar ali um abaulamento, né? Vai levar uma protusão de vísceras, vai levar ali a formação da própria hérnia. E aí eu começo a destacar características dessa hérnia. Uma delas é que ela é pequena. Geralmente são estruturas ali, são protusões que são pequenininhas. E exatamente por ser pequenas é que elas causam muita dor. Por quê? Porque geralmente entra ali uma gordurinha. E essa gordurinha, por ser um espaço pequeno, ela fica meio que difícil, né, de colocar de volta. Enfim, a pessoa sofre com muita dor. Esse é o sintoma, esse é o quadro clínico do paciente. Ele sente ali que tem algo, né, protuindo naquela região epigástrica e claramente sente dor, porque é uma região pequena, tá ali, né, meio que causando aquele incômodo. Então esse é o principal quadro que a gente destaca de uma pessoa com hérnia epigástrica. Agora, se existe, né, esse espaço, né, que geralmente é pequeno, mas pode acontecer, né, óbvio, de ter ali uma hérnia um pouco maior, a gente destaca que é necessário ter uma intervenção. Outro ponto é que ela pode acontecer ao centro, mas também em alguns casos, né, geralmente é o que acontece, ela fica nas laterais também, né, ao redor dessa linha. E 20% dos casos elas podem ser ali, né, mais que uma, né? Então é um quadro bem complicadinho. Então nós vimos onde fica essa hérnia, nós vimos o que causa essa hérnia, o quadro clínico do paciente, mas como que a gente resolve? É simples. Se a gente falou que existe ali como se fosse um buraquinho, uma hérnia de onde está protuindo ali, entrando alguma parte, né, uma gordurinha, alguma coisa que estava dentro e passou para fora, passando por essa hérnia, o que a gente faz? A gente faz excisão desse conteúdo que passou pela hérnia e depois sutura. Simples assim. Você faz ali, né, a secção, né, dessa estrutura que passou por essa hérnia, protuiu ali, e depois você vai lá, ó, e fecha, né, fecha essa hérnia normalmente. Geralmente você faz ali uma anestesia local, resolve rapidamente esse problema, mas se for uma hérnia ali um pouco mais desenvolvida, raramente vai entrar vísceras ali, mas a gente não pode dizer que nunca, mas pode acontecer, né, pessoal? Então aí sim vai ter que ter uma cirurgia mais bem elaborada. Mas, claro, falou em hérnia, principalmente aí uma importância de se desenvolver essa cirurgia para resolver o problema. E outro ponto, geralmente essas cirurgias para essa hérnia epigástrica, elas não necessitam tela, é apenas fazer excisão do que eu te falei, né? Corta aquela partezinha de gordura, aquilo que está ali incomodando, depois fecha ali com uma sutura e está tudo resolvido. O que nós podemos falar sobre hérnia umbilical? Primeiro de tudo, onde ela acontece? Você deve estar rindo aí, vendo esse celular ou esse computador. Óbvio que é no umbigo. E você está certo. Agora, qual é a característica dela? Primeiro de tudo, pessoal, que a hérnia umbilical ela acontece na região do umbigo e ela vai ocorrer por a formação de um anel onde vai ter uma protusão. Muitas vezes uma protusão bem significativa. Tem hérnias ali que são grandes realmente,
como a gente vai ver mais à frente aqui. Mas é isso, existe uma fragilidade naquela região abdominal, na região do umbigo, e devido ali a algumas alterações, nós podemos ter uma protusão naquela região, né, uma formação de um anel com uma protusão de conteúdo. Belezinha? É basicamente isso. Agora, como que é conformado esse umbigo? Primeiro de tudo, pessoal, que o umbigo ele possui ali internamente várias estruturas, como um ligamento redondo, veias paraumbilicais, ligamentos umbilicais, tudo isso está ali, né, nessa região do umbigo. Então não é uma estrutura qualquer. Temos ali estruturas relacionando-se com esse umbigo e que, claro, pode sim levar a algumas alteraçõezinhas aí, conforme a gente vai vendo aqui no vídeo, relacionadas a essa hérnia. E agora, pessoal, que a gente já sabe o que é essa hérnia, né, uma protusão por um enfraquecimento daquela região, a gente pode começar a falar um pouquinho de algumas características. Primeiro, hérnia umbilical em crianças. Muitas vezes ela é congênita, ou seja, a criança já vem com aquilo ali, mas geralmente se espera aí até os 2 anos que essa situação, né, essa hérnia, ela se torne a sua posição normal, né? Então se espera ali até os 2 anos. Agora, se chegar até os 5, 6 anos e essa criança ainda está com essa protusão, com a presença dessa hérnia, aí fica a critério da família fazer uma intervenção cirúrgica aí para resolver o problema. Agora, é óbvio, né? Hérnia em criança, nessa situação, raramente tem complicações. É mais ali um ato estético, às vezes a criança fica incomodada, mas é óbvio, né? Nos 5 anos aí já se recomenda, ó, quer fazer, faça uma intervenção para já resolver isso daí. Agora, pelo menos ali até, né, esses 2 anos, é se esperado que uma hérnia congênita volte ali à sua posição normal. Belezinha? Agora, quando nós falamos, né, referente a essa hérnia congênita, ela é muito mais comum em negros. Aí você fala, você é preconceituoso? Não, pessoal, isso aí é estatístico, né? É a ciência. A gente vê que alguns problemas são mais comuns em negros, outros em asiáticos, né, outros em mulheres, outros em homens, enfim. Neste caso, infelizmente, né, nós temos aí o pessoal que tem a pele, né, negra, que basicamente vai ter a maior propensão, né, infelizmente, de sofrer com essa situação. Tranquilo? Agora, quando a gente fala, né, já em adulto, né, falamos que é mais comum em crianças negras, referente à parte de hérnia congênita. Quando a gente vai para os adultos, isso aí é mais comum em quem? Em mulheres, pessoal. Aí você fala, poxa, por quê? Por que é mais comum em mulher? Pensa só, a mulher tem gestação, pessoal. A gente vai ver mais à frente aqui que a gestação aumenta a pressão, aumenta o espaço. Na verdade, né, vai ser maior ali naquela região e isso leva a uma maior propensão de risco para desenvolver uma hérnia. Então é muito mais comum em mulheres, muito mais prevalente em mulheres. E claro, já que a gente falou aqui de riscos, quais são os riscos para uma possível hérnia umbilical? Qual é ali os fatores que podem levar a essa hérnia? E são fatores de risco. Um desses a gente já falou, que é o que é a gestação. Mulher na gestação tem o que? Um aumento da pressão na região, vai ter alterações do corpo e tudo isso influencia diretamente para que tenha ali, né, um enfraquecimento da região umbilical, abdominal e possa sim levar à formação dessa hérnia. Agora, obesos, pensa só, uma pessoa ali que está cheia, né, de gordura, cheia de graça, né? O que a gente pode falar? Aumenta a pressão também, é como se fosse a gestante, né? Só que a gestante é um período temporário, né? A pessoa mais gordinha, a pessoa ali obesa, ela tem maior propensão sim, né? Porque você tem uma alteração da fisiologia desse corpo e, claro, acaba por enfraquecer aquela região devido ao aumento da pressão e alteração do corpo e levando à formação dessa hérnia.
Belezinha? E outros pontos aí que a gente pode citar seria a ascite, né? Aquela famosa barriga que o pessoal fala, a barrigona de água, né? Que o pessoal fala, também pode ser aí um fator de risco. Então, tudo isso daí, pessoal, é sim fator de risco para presença dessa hérnia umbilical. E claro, né, pessoal, distensão abdominal também, como nós falamos, vai alterar ali a anatomia e fisiologia desse corpo e pode, né, acabar prejudicando e levando a essa hérnia também. Aí você fala, beleza, já entendemos o que é essa hérnia, já entendemos basicamente quem sofre mais, falamos da hérnia congênita, crianças que já nascem, falamos que as mulheres são mais propensas, falamos aí, né, dessa situação dos fatores de risco para esse problema da hérnia, e agora a gente tem que entender o que leva a essa hérnia. Basicamente, pessoal, quando a gente analisa a anatomia do corpo humano nessa região abdominal, a gente entende melhor. Por quê? Nessa região do abdômen, nós temos ali alguns músculos que vão fazer uma decusação das fibras, né, para terminar numa região que a gente chama de linha alba, que fica bem ao centro ali do abdômen dessa pessoa. Aí a gente vê aqui nessa imagem, temos 3 músculos principalmente, que é o oblíquo externo, o oblíquo interno e o transverso. Esses 3 músculos, eles se caminham para um centro, que é bem a região do centro aí do seu abdômen, e que claramente vai ter certa proximidade e relação com o seu umbigo. Tranquilinho? Então lembre-se disso. Temos essa anatomia normal. Agora, e na hérnia? O que acontece? No momento em que esse paciente, né, tem esses músculos fazendo a decusação para chegar na linha alba, eles têm uma alteração e um enfraquecimento nessa ligação. E o que acontece? Se você enfraquece essa região central aí, qualquer pressão a mais que vem daquele abdômen de dentro para fora, você altera aquela região umbilical, porque está enfraquecido, né? As decusações ali dos músculos na ligação central estão enfraquecidos e você tem uma propensão a essa protusão, já que está ali, né, um ambiente mais frágil, mais propenso a alterações a qualquer tipo de pressão que tenha acontecido ali. Pode ser por gestação, como a gente falou, por uma pessoa obesa, distensão abdominal e ascite. Tudo isso influencia, né, já juntando essa questão do enfraquecimento, a levar à formação da hérnia. Belezinha? Então, nós entendemos aqui alguns fatores. Vamos entender um pouquinho mais, falando dos sintomas e quando que a gente tem que intervir. Bom, pessoal, os sintomas são bem, né, relativos. A gente pode dizer que o paciente pode, às vezes, não sentir nada, porque muitas vezes ele tem aquela hérnia e nem sabe. Né? Às vezes ele vai fazer um exame físico e acaba descobrindo. Ou ele sente, porque a hérnia é grande, e sente dores. O paciente pode sentir dor, incômodo. Às vezes ele nem sente dor nem incômodo, mas ele vê ali, né, aquela hérnia de forma estética, incomoda e ele quer resolver o problema. Então, basicamente, é algo ali realmente relacionado ao estilo de vida daquela pessoa. Vai ser algo incômodo, vai ser algo desagradável. Principalmente, a maior preocupação é com as dores. E aí eu destaco as complicações. Quais seriam as complicações de uma hérnia? A primeira delas seria um encarceramento. Não é tão comum, mas pode acontecer. O que é um encarceramento? É quando uma alça intestinal entra naquela região e acaba ficando presa ali. Né? O intestino acaba entrando ali e fica preso. Outra situação que a gente pode citar é o estrangulamento. O que é isso? É quando uma víscera entra naquela região, não sai, e ao mesmo tempo que não sai aquela víscera, não está chegando irrigação sanguínea. E aí é uma emergência, né, pessoal? Isso aí é algo preocupante. E a gente destaca que é uma emergência cirúrgica. Outro ponto que a gente destaca é as dores. O paciente não aguenta de dor, pode ser um sinal de alerta que algo está acontecendo ali. Então, tudo isso aí são complicações. E eu destaco ainda o paciente com ascite, porque é uma propensão maior de ter ruptura. Olha só a gravidade disso aí.
E se eu tenho uma ruptura com exposição, isso pode gerar o quê? Uma infecção, a peritonite, e pode levar esse paciente a óbito. Então, um alerta máximo para pacientes que têm ascite relacionado a essa hérnia umbilical. Por quê? Porque ela pode estourar, chegar a essa situação e levar o paciente a um quadro bem mais complicado. Então, pessoal, essas são as complicações. Encarceramento, né? Uma víscera pode entrar ali e não querer voltar. Pode ter o estrangulamento, que é quando essa víscera entra ali e já não consegue sair e nem receber irrigação sanguínea. E ainda paciente com ascite, que pode ter complicações, até mesmo estourar aquela região, levando aí realmente a uma situação bem pior, que seria uma peritonite, uma infecção aí bem complicada que pode gerar a morte. E o tratamento? Né? Nós falamos aqui basicamente de tudo, né? A gente analisou tudo sobre essa hérnia. Agora, como que se faz o tratamento? Como que se pode intervir? Primeiro de tudo, que aquelas hérnias que são ali basicamente irrelevantes para a vida do paciente, às vezes ele nem sabe, como eu te falei aqui, que ele tem uma hérnia, ele descobriu um exame físico ali, talvez com um exame de rotina, isso aí você não precisa fazer uma intervenção. Agora, e os pacientes que, como nós falamos, tem ali toda hora encarcerando, né? Toda hora tem uma víscera entrando, às vezes ele não consegue botar de volta e aquilo fica incomodando e gerando um mal-estar e o paciente sente dor. Aí sim você tem que intervir. E até por uma situação estética, o paciente fala, isso aqui não tá legal, não estou me sentindo bem, eu quero fazer a cirurgia. Faz a cirurgia, intervém, porque o importante é a qualidade de vida, é o bem-estar desse paciente. Como que é o tratamento, como que é essa cirurgia? Basicamente, o paciente vai ter ali, né, uma abertura e vai colocar uma tela naquela região. Você bota uma tela que basicamente vai ter um papel de fortalecer. Como nós falamos, é um enfraquecimento dessa região, né, essa parede abdominal, que leva a essa protusão e formação da hérnia. Se eu boto uma tela de forma fixada ali, de forma que ele sustenha, que dê maior resistência à região, eu acabo auxiliando esse paciente nesse processo herniário. O que a gente pode falar sobre isso? Bom, quando a gente fala de hérnia lombar, muita gente pensa de coluna. E não, pessoal. Coluna aqui a gente não está falando de hérnia de disco, muito conhecida como hérnia de disco. Não, nós temos um vídeo já, vou deixar o link aqui na descrição se você quiser assistir, mas não é sobre isso. Quando nós falamos de hérnia lombar, estamos falando da parede, né, posterior abdominal. Então é aquela região atrás ali. Agora, a gente tem que destacar que existe uma delimitação específica de onde acontecem essas hérnias, que a gente chama de triângulos superior e inferior. Mas antes de destacar onde realmente ocorre essas hérnias aí, eu tenho que falar para você que esse problema da hérnia lombar, ela pode ser adquirida, ou seja, ao longo da vida do paciente ele adquire essa hérnia, ou pode ser congênita. Infelizmente a pessoa já vem com um enfraquecimento naquela região que acaba levando a essa formação da hérnia. Bom, e vamos entender logo, né, aonde é que acontecem essas hérnias. Bom, como nós observamos aqui, existe um triângulo superior. Que a gente fala triângulo exatamente porque ele tem um formato ali triangular. Agora, existe uma delimitação, que nós falamos, esse triângulo superior, onde acontece essa hérnia, que a gente chama de triângulo de Greenfield. Basicamente, ele tem, delimitando ali a 12ª costela, ele tem a parte do músculo quadrado lombar e também do oblíquo interno. Então, essas estruturas delimitam esse triângulo. E é exatamente nesse triângulo aí que acaba formando essa hérnia. Isso na porção mais superior, triângulo superior ou de Greenfield. Existe uma outra região ali posterior, abdominal, né, que a gente destaca que é o triângulo inferior ou de Petit. Beleza? Então, ó, tem o triângulo superior, que é onde pode acontecer essa hérnia
lombar, e esse triângulo inferior, que a gente chama de petit. E ele é delimitado pela crista ilíaca, né, essa parte do osso. Tem também ali o nosso músculo, que é o latíssimo do dorso, e ainda a presença do oblíquo externo. Então, existem delimitações que acabam formando triângulos, né, tanto o triângulo superior e inferior, onde realmente ocorre a protusão dessa hérnia. Belezinha? Exatamente nessa região posterior que a gente está vendo aí. Belezinha? Sem dificuldade. Agora, por que acontece essa hérnia? É simples. Pensa só, se você tem ali, né, uma parede, essa parede, para ela ficar de uma forma assim, bem falando como se fosse uma criança, se uma parede, ela, na hora de construir, ela fica barriguda, né? O pedreiro talvez é amador, né? O que acontece? Para que faz essa parede ficar barriguda ali? Pode ser uma falta de desalinhamento ou uma fragilidade, né? Não botou uma massa bem resistente, não fez um alinhamento adequado, né? Então a parede fica meio abaulada. E puxando essa analogia aí para essa situação aqui, o que a gente pode dizer? Existe uma fragilidade dessas regiões que a gente viu aqui, tanto daquela região do triângulo superior como do inferior, o triângulo de Greenfield e de Petit. E eu digo para você que essa fragilidade seria das fáscias que estão ali recobrindo essas regiões. E pensa só, se essas fáscias são o que dão ali sustentação, que dão ali resistência, consistência, se elas estão enfraquecidas, qualquer pressão que vem de dentro do corpo para fora, o que acontece? Acaba protuindo, acaba tendo uma protusão de um conteúdo. E é exatamente o que acontece nessas hérnias. Ou seja, tanto nesse triângulo superior que a gente falou, como no inferior, o que vai acontecer? Uma fragilidade das fáscias. Acaba protuindo ali um conteúdo, principalmente, pode ser de gordura, e forma um saco herniário, né? Um saco herniário ali. E óbvio, pessoal, nessa situação desses tipos de paciente, ele muitas vezes é raro ter complicações. Por quê? Porque às vezes ele consegue colocar para dentro ali de volta, né? Empurra para dentro, mas pensa só. O que você acha? Né? Um quadro clínico que a gente pode dizer aqui de sintomas. O paciente vai sentir dor. Pensa só, se tem algo ali protuindo de você. Cara, isso é horrível, né? A pessoa sente dor, desconforto, é o principal quadro, né? No caso dessa pessoa. Mas é raro ela ter complicações, principalmente por encarceramento, estrangulamento. Muitas vezes as pessoas que têm esse tipo de hérnia faz a cirurgia. Para quê? Mas por algo estético. Mas claro, também por qualidade de vida. Ninguém quer ter aquele desconforto. Né? Às vezes está fazendo uma atividade, um trabalho e está com aquilo ali incomodando, causando dor. Óbvio, as pessoas fazem isso não só por estética, mas também, né, para ter uma qualidade de vida melhor. Belezinha? Outro ponto que eu tenho que te destacar é que esse triângulo que a gente falou, né, que é onde delimita onde acontece essa hérnia, basicamente o triângulo superior, ou de Greenfield, ele é maior. E o de Petit, que é o inferior, ele é um pouquinho menor. Aí para você falar, poxa, como que eu vou lembrar então? Pensa só, o triângulo de Petit, ele é o quê? Petit lembra o quê? Pequeno, petit, petit lá do francês, petit, né? Petit gâteau não tem nada a ver, mas petit, pequeno. O superior é de Greenfield, grande Greenfield. Uma viajada aí, mas às vezes você consegue lembrar. Então o triângulo superior, ele é maior e o inferior é menor. Beleza? Então, ó, nós vimos o que aqui até agora? O que é essa hérnia? Uma protusão por uma fragilidade. Vimos onde acontece essa região posterior abdominal, nesses triângulos, onde tem a delimitação de cada um deles.
Vimos o sintoma, o que o paciente sente? Dor, desconforto. O diagnóstico é simples, né, pessoal? Se você chega numa situação como essa, num clínico, né, um médico ali, claramente ele vai ver aquela protusão que é óbvio que é uma hérnia, né? Aquele saco herniário, paciente reclamando de dor e desconforto. Agora, o que falta a gente entender aqui? O tratamento. Como que a gente consegue intervir para melhorar essa situação? Bom, apesar de não ter riscos, como a gente falou, né, não ter grandes chances de complicação, de encarceramento e tudo mais, a pessoa sente desconforto. Então, o procedimento é cirúrgico. Você chega ali para fazer, né, aquela intervenção no paciente. Se essa hérnia, essa protusão, ela acontece por uma fragilidade, o que a gente vai fazer? Fortificar aquela região. E como que você faz isso? Botando uma malha, né? Como se fosse uma tela, uma malha naquela região, e você prende nessas faces do triângulo que a gente falou. Se o triângulo delimita essa região, você utiliza essa malha, né, meio que pregada nessas delimitações para fortificar. É como se você pegasse aquela parede torta, enfraquecida ou abaulada, botasse ali no lugar e chapiscasse a parede, rebocasse para ver se ela não cai. É basicamente isso. Você acaba ali pregueando aquela malha, fortificando aquela parede e assim evitando o quê? Que eu continue fazendo essa protusão. Belezinha? Então, basicamente, essa é uma das formas de intervir para ajudar o paciente com uma hérnia lombar. Vamos falar sobre essa hérnia de hiato. Bom, pessoal, aqui eu vou tentar ser o mais simples possível, porque eu sei que muita gente não é da área da saúde, outros são, e todo mundo é muito bem-vindo aqui. Mas vamos do básico para o mais avançado, se assim eu posso dizer, mas vai ser bem simples. Vamos lá. Hérnia de hiato. Quando a gente fala desse problema, é um problema de hérnia, né? Vai ter ali muitas vezes uma protusão, um enfraquecimento de uma estrutura, que vai ser principalmente acometendo a região do esôfago e do estômago. Aí o pessoal que não é da área da saúde fala: como assim? Não estou entendendo, eu não sei de anatomia, não sei nada de medicina. Agora você vai entender. Quando você pega um pãozinho delicioso, você vai lá mastigar e ó, engole. Esse alimento sai da boca, passa pela faringe e vai ao seu esôfago. O que é o esôfago? Ele é como se fosse um tubo. Ele é um tubo que vai conduzir o seu alimento até chegar no estômago. E o estômago vai ter o processo de digestão. Então, repetindo, você mastigou, engoliu, né? Passou da cavidade oral onde você mastigou e engoliu, passa pela faringe, esôfago, que é o tubozinho ali, 25 centímetros mais ou menos, e chega no estômago, onde vai ter a digestão. Então, quando a gente vê a anatomia normal, onde existe provavelmente esse problema da hérnia de hiato, que é esôfago e estômago, a gente observa exatamente isso aqui, ó, quando está normal. O esôfago se relacionando com o estômago, né? E ali a gente tem a junção esôfago-gástrica, que a gente fala de jegue. Não é jegue, não, não. É jegue, junção esôfago-gástrica. Beleza? E temos aí, ó, porçãozinha do diafragma, aquele músculozinho bacana da sua respiração. Tem a faixa endotorácica e endoabdominal e um peritôniozinho ali básico. Agora, isso é o normal. Isso é o que deve ser. Ou seja, foca no esôfago e no estômago. O normal é isso aí. A junção esôfago-gástrica, certinho ali, o esôfago se conectando com o estômago, beleza. Agora, quando nós falamos da hérnia de hiato, nós podemos comprometer exatamente essa relação estômago e esôfago. Ou, às vezes, um deles, que a gente vai entender mais à frente. Belezinha? Então, isso é o normal. Isso que, geralmente, quem é da área da medicina já tem uma noção de anatomia. Mas quem não é, é bom saber. Vamos do básico ao avançado. Tranquilo? Agora, quando a gente fala dessa hérnia de hiato, a gente tem que saber que ela é de dois tipos iniciais.
Calma que a gente vai entender. A gente pode falar que ela é de deslizamento ou ela é ali paraesofágica. Então, ó, guarda isso. Ou ela é de deslizamento ou ela é paraesofágica. Agora, nós podemos classificar ela em 4 tipos, né? Dentro desses dois aí. Do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3 e do tipo 4. Para ficar mais fácil, vamos ver imagens, né? Me dê imagens, eu quero imagens. Olha aí as imagens, né? Comandante Hamilton. O que a gente vê? Primeiro o normal, que é o que a gente falou. Junção esôfago-gástrica, tranquilinha, normal. E olha só, agora o tipo 1. O tipo 1 ela é do tipo de deslizamento. Veja que existe ali, ó. Olha na imagem, um deslizamento daquela junção esôfago-gástrica para uma região acima. Isso aí é uma hérnia de hiato do tipo 1. Tranquilo? E do tipo 2? Do tipo 2 a gente já fala, pessoal, que existe ali uma protusão, uma herniação por um enfraquecimento de estruturas, principalmente no fundo gástrico. Eu sei que quem não é da área da saúde fala, fundo? O fundo não deveria ser abaixo do estômago? Não, pessoal, essa região acima, eu sei que é meio estranho, mas essa região acima aí do estômago, ela se chama fundo gástrico. Beleza? Então, ó, olha a imagem, presta atenção. O tipo 2, ela tem essa protusão, veja que não tem nada a ver ali com o esôfago. O problema está tendo uma protusão no estômago, né? Tem essa protusãozinha aí, essa é a hérnia do tipo 2. Agora, a do tipo 3, nós podemos dizer aqui que ela é uma mistura. Ela é uma mistura do tipo 1 com o tipo 2. Tem o deslizamento e tem a protusão nessa região do estômago, né? Essa região do fundo gástrico. E do tipo 4? A do tipo 4, ela é mais prejudicial. Eu nem tenho imagem aqui, porque ela é realmente difícil da gente mostrar a imagem, porque ela é mais rara, mas também ela é mais ali incisiva, mais preocupante. Por quê? Porque, como nós vimos nas imagens aqui, pode ter essa protusão, essa herniação do estômago, porém outros órgãos podem ir junto nessa onda, formando também uma herniação. Então é algo mais preocupante, algo mais incisivo ali. Então nós vimos aqui o quê? O que é essa hérnia, né? O que é a hérnia de hiato? E vimos que isso acontece por uma protusão, um enfraquecimento dessas regiões. Vimos os tipos, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, sendo o tipo 4 o pior, né? Mas dentre essas aí, todas elas são ruins, obviamente. E agora a gente tem que destacar os sintomas. O que uma pessoa com essa hérnia, ou os tipos dessas hérnias, vão sentir? Primeiro delas, aquela hérnia do tipo 1. Lembra dela? Vamos ver de novo? Me dá imagens! Olha aí a imagem do tipo 1. O que acontece? Ela tem um deslizamento, né? Daquela junção esôfago-gástrica. E esse paciente do tipo 1, basicamente, ele é assintomático. Aí você fala, o que é assintomático? É aquele que não sente nada. É aquele que tem esse problema e nem sabe. Às vezes ele descobre fazendo uma endoscopia. Tranquilinha? Agora, se ele tiver, talvez, ali algum sintoma, às vezes é refluxo. Ele sente aquele refluxo, sabe? Às vezes que dá até aquela queimação. Mas geralmente é assintomático. Agora, a do tipo 2 que a gente falou, tipo 3 e 4, esses aí geralmente não tem para onde correr. Esses são sintomáticos, esses sentem alguma coisa. E o que eles vão sentir? Primeiro de tudo, dor. Aquele desconforto, aquela dor incisiva, principalmente na região epigástrica, aquela região acima ali, né, do abdômen, exatamente onde a gente aponta quando fica o estômago, né, onde fica o estômago, aquela região mais superior do abdômen. A gente fala região epigástrica. Às vezes ele tem ali aquele problema pós-prandial, ou seja, aquele paciente que se alimenta com pouca comida e aquilo já satisfaz. Às vezes ele está com o pratão cheio, ele é acostumado a mandar ver, e às vezes dá
3, 4, 5, 7 colheradas e rapaz, eu acho que eu peguei demais. O que está acontecendo aqui? Às vezes ele acha, puxa, ó, tô cheio e não comi nada. É uma das características desse tipo de paciente. Agora, falamos o quê? O que é, os tipos, falamos os sintomas. O que mais que a gente tem que saber? O diagnóstico. Como que a gente faz o diagnóstico do paciente com esse problema? E aí a gente destaca, pode ser influenciado aí radiografia, pode ter exames de imagem, né? Como a gente vê aqui na tela, isso aí é uma forma de análise. Esse asterisco aí é mostrando exatamente a hérnia de hiato. Agora, além disso aí, a gente pode fazer uma esofagografia baritada. Também é uma forma. A endoscopia também é um jeito e a manometria, né? Todos esses exames são aí excelentes para poder analisar e chegar a um diagnóstico nesse paciente. Agora, e o tratamento? Bom, eu acho que você já deve ter uma noção. O tratamento, muitas vezes, pessoal, não tem para onde correr. Vai ter que ser cirúrgico, vai ter que ir lá fazer a cirurgia para tentar fazer essa correção da hérnia de hiato. Ou seja do tipo 1, tipo 2, 3 e 4. Principalmente essa do tipo 4, que a gente falou que tem o quê? Uma protusão onde até outros órgãos podem estar ali envolvidos nesse problema. Belezinha? Então, diagnóstico, né? Exame de imagem, essa esofagografia baritada, manometria, endoscopia, diagnóstico e o tratamento cirúrgico. Tranquilinho? Então, pessoal, com isso finalizamos mais um vídeo. Eu espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até um próximo vídeo. Valeu!